Para iniciar essa noite, irmãos, eu quero falar sobre Noé. Nós estamos falando que nós estamos vivendo uns dias onde nós estamos almejando a volta do Senhor. Tantas coisas acontecendo. E aqui o Senhor ministrou meu coração sobre Noé. Noé também vivia, aguardando o dilúvio, Noé também vivia aguardando algo que o Senhor já tinha falado com ele. E essa noite eu quero ministrar no seu coração, aprendendo com Noé a andar na contramão do mundo. Nós sabemos que para agradar ao Senhor, nós precisamos andar na contramão do mundo. Então essa noite nós vamos aprender com Noé. Ele teve o caráter de Deus na vida dele. Ele teve uma postura de um homem de Deus na vida dele. Então essa noite eu quero convidar você a nós estudarmos, a nós lermos em Gênesis, capítulo 6. Eu quero começar a ler a partir do verso 5. Gênesis 6, a partir do capítulo 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos do ser humano eram sempre inteiramente mal. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Aí aqui vai contar a história, irmãos. Todo mundo conhece a história de Noé, Noé, ele vivia, irmãos, aqui fala que ele vivia no meio de um povo onde tinha perversidade, maldade no coração do povo. E aqui o mais lindo que fala aqui, que Noé era o único que era diferente daquela geração. E aí no verso 9 fala assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. Olha para você ver, nós vamos aprender com Noé a andar na contramão do mundo. E olha que lindo, no meio de um povo impuro, de um povo perverso, ele era um homem que tinha o caráter de Deus na vida dele. Ele era um homem que ele tinha algo de Deus, algo de diferente naquelas pessoas ali. E Deus ministrava no meu coração que nós precisamos ser como Noé, ter o caráter dele forjado na nossa vida. Se nós queremos andar na contramão do mundo, se o mundo está indo em um caminho, nós precisamos aprender com Noé a andar no outro caminho. E qual que é esse caminho? O caminho de ter o caráter de Deus na nossa vida. O caminho de andar conforme a vontade de Deus. E continuando fala assim: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheio de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construam uma grande embarcação, uma arca de madeira, de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Aqui nós temos o fundo, A humanidade, ela estava corrompida, e aí Deus olhou para baixo e encontrou um homem que ele era diferente. Um homem que estava na contramão do mundo. Um homem que estava totalmente diferente no meio daquela sociedade corrompida. E esse homem se chama Noé. E aí Deus falou com Noé. Noé, lá em 2 Pedro, irmãos, vai falar que Noé, ele era um pregador. Ele estava pregando para aquele povo o arrependimento. Mas aquele povo não queria se arrepender. Aquele povo não queria ter uma vida pautada e ir na contramão do mundo, dos desejos, daquilo que é o prazer da carne. Mas Noé, em meio a uma sociedade totalmente corrompida, Noé tinha o caráter de Deus. E eu quero começar a falar, irmãos, aí Deus fala com Noé: olha, eu quero que você construa uma arca, você e a sua família vai entrar nessa arca, porque eu vou destruir, eu vou mandar o dilúvio, e você vai entrar e vai colocar também um casal de cada espécie, e aí eu vou mandar o dilúvio, e vou praticar o meu juízo. E aí assim aconteceu. Mas aí, irmãos, com essa história nós vamos aprender com Noé.
A primeira coisa que o versículo 8 fala assim, olha, que Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Só vive, irmãos, só vive na contramão do mundo aquele que quer encontrar o favor do Senhor. Noé, irmãos, ele não almejava fama. Noé, ele não almejava que as pessoas olhassem para ele. Noé, ele não se importava como as pessoas viviam. Noé não se importava como aquelas pessoas iriam o ver. Noé não importava se ele ia ser o diferente. Noé não importava se ele ia ser o estranho. Noé, ele só importava em ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse. E eu quero, irmãos, que eu e você, nós venhamos aprender a primeira coisa com Noé. Noé encontrou o favor diante do Senhor. A primeira coisa para viver, irmãos, na contramão de Deus, é ter um caráter forjado por Ele. Porque aí, irmãos, nós vamos encontrar o favor diante do Senhor. E para a gente, irmãos, encontrar o favor diante do Senhor, por que Noé encontrou o favor diante do Senhor? Porque ele obedeceu e temeu aquilo que o Senhor falou. Primeira coisa, irmãos, para nós aprendermos a andar na contramão do mundo com Noé, é obedecer aquilo que o Senhor tem falado conosco. Lá em Romanos, é um versículo bem conhecido, mas que é importante nós como cristãos, a gente sempre está meditando. Romanos 12:2 fala assim, não imitem, alguns falam, né? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem algumas versões que falam, não se amolde, né, aos padrões desse mundo. Noé, irmãos, ele não queria ser igual àquelas pessoas. Noé, ele não se importava se ele era diferente. Noé não se importava se as pessoas olhavam para ele diferente. Ele tinha no coração dele, eu não vou imitar essa postura dessas pessoas. Eu não vou me igualar a essas pessoas. Mas ele tinha no pensamento, eu vou deixar que Deus, a seu modo, ele me molde, ele me ensine a obedecer, a seguir aquilo que ele tem para mim. Em outras palavras, Noé falou, eu quero viver na contramão, eu quero viver diferente, porque eu tenho um propósito diferente para mim. As pessoas não querem ouvir, elas não querem entender o que vai acontecer, que é a justiça de Deus, mas eu quero viver, eu quero experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A primeira coisa, irmãos, para você ter o olhar do Senhor sobre a minha e a sua vida, como foi Noé, né? Ele encontrou o favor diante do Senhor. Nós precisamos não deixar que o mundo nos molde. Nós não podemos deixar que o mundo nos torne aquilo que ele é. Se o mundo vive longe da santidade, nós vamos falar, ei, eu quero a santidade. Se o mundo, ele vive, não precisa respeitar os mais velhos, ei, eu vou respeitar, porque a palavra diz que eu sou contrário, eu sou diferente, eu não vou imitar o que as pessoas fazem. Nós somos diferentes como Noé. Nós vivemos na contramão do mundo, então nós não vamos usar de exemplo tantas outras coisas ruins, mas nós vamos falar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero temer a sua voz e eu quero obedecer assim como foi Noé. Através da obediência, irmãos, e do temor, uma vida demonstrada através de testemunho. Eu tenho certeza, irmãos, que os olhos do Senhor estavam sobre Noé, que ele encontrou o favor de Deus, porque ele tinha testemunho. Porque ele tinha testemunho. O que é ter testemunho? Não é simplesmente você falar em santidade. Não é simplesmente você falar que algo vai acontecer. É você viver como algo vai acontecer, que é a volta do Senhor. Às vezes nós falamos na volta do Senhor, mas nós não vivemos como se Jesus realmente fosse voltar. Noé, ele falou, olha, vai acontecer a justiça de Deus e eu vou construir a arca, e eu vou preparar a minha casa, a minha família, eu vou fazer conforme o Senhor me mandou. Sabe, Deus ministrava o meu coração que nós somos como Noé. Nós também temos uma palavra do Senhor que é a volta de Jesus. Sabe, nós precisamos também começar a pregar o arrependimento como Noé. E se as pessoas não quiserem se converter, nós vamos falar, ei, eu vou obedecer e vou alcançar o favor do Senhor. A segunda coisa, irmãos, lá no verso 9, fala assim, 6:9 fala assim, na parte A. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. A segunda coisa, Noé era íntegro e justo. Noé era íntegro e justo.
Aí Deus ministrava no meu coração que Noé, ele não se importava, sabe? Se as pessoas eram injustas, se as pessoas eram perversas, ele tinha algo de Deus na vida dele. Ele falou, olha, se o povo não sabe o que é justiça, eu sei o que é justiça. Se o povo não sabe o que é obediência, temor, eu sei o que é temor. Eu não vou mudar a quem eu sou por causa das pessoas, sabe, irmãos? O Senhor ministrava no meu coração, Luana, as pessoas precisam andar na contramão do mundo e precisam entender que elas não precisam se igualar para parecer com as pessoas lá fora, mas elas têm que começar a parecer comigo. Elas têm que começar a parecer mais com nós, irmãos. Nós somos cidadãos do céu, então nós precisamos ser parecidos mais com o céu e menos com a terra, assim como foi Noé. Noé, ele tinha um foco, um alvo de obedecer ao Senhor, e nada, nem ninguém, nem aquelas pessoas daquela época influenciou ele de mudar aquilo que ele queria, que era obedecer à voz do Senhor. Aqui fala assim, Noé não se importava em igualar com o povo do seu tempo. Ele era íntegro e justo, independente do que as pessoas iriam pensar dele. Ele sabia quem o justificava. Lá em Romanos 8:33 fala assim, Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, Noé, ele tinha uma postura e ele não queria saber qual era a justificativa daquela postura. Ele não ficava se explicando, ó, eu sou santo porque... Não, ele vivia em santidade e ele falou assim, olha, se as pessoas acharam loucura, eu sei quem me justifica, que é o Senhor. Eu sei quem me justifica, que é o Senhor, sabe? Às vezes nós falamos assim, ó, eu tô fazendo isso, é porque a palavra diz não. Noé falou, eu tô fazendo isso porque eu obedeço àquele que tem me chamado. Eu tô fazendo isso porque o Senhor me mandou fazer. Às vezes nós ficamos acuados, com medo de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Mas aí Noé falou, não, eu vivo na contramão, eu vou fazer porque eu sei quem me justifica. Eu vou continuar sendo íntegro, justo, porque quem me justifica é o Senhor. Quem justifica a minha atitude, eu não preciso ficar todo o tempo justificando, não. Eu simplesmente preciso dizer, olha, vai acontecer o dilúvio, eu vou construir a arca, e se vocês acham que é loucura porque nunca choveu, eu não me importo. Eu vivo justificado pelo Senhor, eu obedeço a Ele, e eu vou continuar a fazer aquilo que o Senhor me mandou. Sabe, irmãos, eu quero te convidar, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, a aprender com Noé. Sabe, quem te justifica é o Senhor. Se você está fazendo algo diferente, as pessoas falam, nossa, fazendo chacota de você. Não, você não precisa se justificar. Eu não preciso me justificar, porque o Senhor já nos justifica. Ainda que as pessoas falem alguma coisa de nós, nós estamos almejando algo além. Eles porventura estão almejando tantas coisas, mas nós estamos almejando a salvação. Aí Noé, ele conseguiu alcançar a salvação para sua família, porque ele obedeceu, porque ele continuou sendo quem ele era, quem o Senhor tinha olhado e tinha falado, olha, ele é o único homem íntegro, o único homem justo, o único homem que tem algo meu na vida dele é Noé. Sabe, o Senhor, ele está olhando para a terra e está perguntando, ei Luana, é você a pessoa que é como Noé, que vive na contramão? Ei, você que está em casa, será que o Senhor tem olhado para você e tem falado, olha, aquela pessoa ali está vivendo na contramão, ela tem entendido que é eu que justifico a ela, e ela não se importa com que o mundo lá fora, se o mundo lá fora está andando de alguma forma, nós precisamos andar diferente, porque é o Senhor que nos justifica. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que é o Senhor que nos justifica. E nós vamos viver do contrário o mundo mesmo, porque é o Senhor, é as leis de Deus que regem a nossa vida aqui na terra, porque nós somos do céu. Nós vamos viver conforme nós um dia vamos alcançar o céu, então nós precisamos viver em santidade, em temor, em obediência ao Senhor. A terceira coisa, irmãos, lá no verso 9, parte B, fala assim, e Noé andava em comunhão com Deus. A Bíblia fala que não tem como uma pessoa andar em comunhão se elas não andarem juntas, se elas não estiverem indo na mesma direção. Eu creio que se a Bíblia fala que Noé, ele tinha comunhão com Deus, que ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. Ele tinha comunhão de Deus, porque nós só temos comunhão com Deus quando nós obedecemos 100% aquilo que Deus quer para nós. Nós só temos comunhão com uma pessoa quando nós temos relacionamento e nós fazemos aquilo que a pessoa agrada a pessoa. Então Noé, ele andava na contramão, irmãos, ele tinha comunhão com Deus.
Para andar em comunhão com Deus significa andar na contramão do mundo. Será que eu e você nós estamos... eu quero ter comunhão com Deus, mas eu quero fazer da minha forma. Ei, Noé, ele só foi reconhecido como alguém que tinha comunhão com Deus porque ele andava segundo a vontade de Deus, porque ele fazia aquilo que o Senhor mandava. Se eu e você nós dizemos que temos comunhão com Deus, nós temos inimizade com o mundo. Ali Moisés falou, Josué falou, vocês vão escolher hoje a quem vocês devem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Josué tivesse se posicionado assim, cada um faz o que quer, mas ele falou, ei, vocês vão escolher a quem vocês devem servir, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele teve uma postura. E aqui, irmãos, se Noé também teve comunhão com Deus, é porque ele escolheu 100%. Eu e a minha casa, nós vamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando. Ainda que pareça loucura, porque o mundo lá fora, irmãos, eles acham que é loucura a gente ser santo. O mundo lá fora, eles acham que é loucura a gente vir na casa do Senhor e reservar um tempo em adoração, um tempo em oração, a gente reservar tempo em conhecer a palavra. O mundo acha que é loucura. Aqui Noé não se importava, irmãos. Ele tinha comunhão com Deus porque ele fazia exatamente o que o Senhor queria. Outra coisa, irmãos, lá no verso 18. No verso 18 fala assim, olha o que o Senhor falou com Noé. Com você, porém, olha só, ele falou que ia destruir, que ele estava triste com aquelas pessoas, mas ele falou, Noé, com você, porém eu firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca, faça como eu te mandei, né? Você, seus filhos, os animais, mas com você vai ser diferente, Noé. Eu vou firmar uma aliança. O Senhor falou uma coisa comigo aqui, irmãos, muito dura. Que o Senhor só firma aliança com quem sai de cima do muro. Às vezes nós estamos em cima do muro. E quando nós estamos em cima do muro, nós não vamos nem na mão, nem na contramão. Às vezes nós estamos em cima do muro, nós não vamos em lugar nenhum. O Senhor ministrou ao meu coração, Luana, eu só faço aliança com quem decide me seguir, me obedecer. O Senhor não faz, irmãos, aliança com quem está em cima do muro. Hoje eu decido obedecer ao Senhor, mas se houver alguma coisa que eu preciso fazer, eu vou desobedecer. Irmãos, o Senhor só faz aliança com quem 100% quer obedecer aquilo que Ele tem falado. O Senhor só faz aliança, irmãos, com quem verdadeiramente decide, eu coloquei no meu coração, eu vou dar ouvido ao que a palavra diz e eu não vou fazer outra coisa a não ser obedecer ao Senhor. Se eu e você, irmãos, nós queremos algo da parte do Senhor, se nós queremos fazer uma aliança para que o Senhor entre na nossa casa, na nossa família, mude a nossa vida, nós precisamos, irmãos, sair de cima do muro. O que é sair de cima do muro? Escolher, eu vou servir ao Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que não adianta a gente obedecer 99,9%. O Senhor deseja 100% de nós. O Senhor deseja santidade completa. O Senhor, a Bíblia fala que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. O Senhor não quer uma adoração 50% da televisão e 50% de Deus. Não, o Senhor fala, eu quero a adoração completa. Eu quero que o seu coração esteja inteiramente completo voltado para mim. Já pensou, irmãos, se o coração de Noé tivesse 50% decidido a fazer a arca e 50% duvidando? A arca não ia ficar pronto conforme o Senhor tinha orientado. O dilúvio ia acontecer, a família de Noé e tudo aquilo que Deus tinha falado ia ser completamente diferente. Mas Noé, ele escolheu 100%. Ele não estava em cima do muro. Ele falou, Senhor, eu escolho 100% de seguir. Eu quero te convidar, irmãos, essa noite, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, saia de cima do muro. Decida hoje, irmãos, o tempo é hoje. Ainda tem tempo para nós nos arrependermos. Ainda Jesus não buscou a igreja, ainda não houve o arrebatamento. Hoje ainda é tempo de nós obedecermos. Aqui como Noé, ele obedeceu, irmãos, e ele e a família dele foram salvos por obediência ao Senhor. Outra coisa, irmãos, olha só que lindo. Aqui no capítulo à frente fala assim, no versículo 22, no capítulo 6, 22 fala assim, Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Ele fez exatamente, olha como é que a palavra de Deus foi precisa. Ele fez exatamente. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer algo que o Senhor nos manda, da nossa forma.
Às vezes nós queremos fazer algo que o Senhor nos direciona do nosso jeito. Sabe, às vezes nós queremos tudo de Deus. Senhor, eu quero o melhor dessa terra. Senhor, eu quero que a minha família seja salva. Senhor, eu quero prosperidade. Mas nós fazemos exatamente ao contrário daquilo que o Senhor deseja de nós. Noé, ele só obteve, irmãos, salvação da vida dele, da casa dele, porque ele fez exatamente tudo aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. Então o que o Senhor requer de mim e de você? Que eu e você façamos exatamente como Ele quer. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que Deus não negocia os princípios dele. Se eu não for santo, eu não vou ser salva. Se eu não ter uma vida de temor, eu não vou conseguir salvação. Se eu não abrir mão do meu pecado, eu não vou alcançar salvação. Se eu não abrir mão do meu caráter, do meu velho homem, eu não vou alcançar salvação. Se Noé não fizesse exatamente como o Senhor queria, irmãos, ele não ia ter êxito, ele não ia conseguir salvar ele e a família dele. Os olhos do Senhor não estariam sobre Noé. A comunhão que fala a palavra aqui não estaria, ele não seria considerado alguém que andava em comunhão com Deus. Eu quero que você entenda que para viver na contramão do mundo, você precisa estar 100% ciente do que a palavra quer. A palavra quer santidade, nós precisamos ter santidade. A palavra fala sobre renúncia, nós precisamos renunciar àquilo que toma o lugar de Deus. Irmãos, é exatamente como o Senhor quer. É na contramão do mundo. Ou escolhemos viver da nossa forma e se igualar aos padrões do mundo e perder tudo que Deus tem para nós, ou escolhemos obedecer e construir a nossa arca em obediência ao Senhor. Ou nós escolhemos viver no padrão do mundo, se moldar ao padrão do mundo, ser parecido com o mundo, ser recebido, abraçado pelo mundo. Olha, você está tão igual ao mundo, Luana, você está vivendo tão igual ao mundo que quer que você viva. Luana, você vem aqui na rodinha de amigo porque você está muito parecido com o mundo. Ou a gente viver, às vezes, com poucas pessoas que têm a mesma visão, mas as pessoas estão na mesma visão, que é fazer exatamente o que o Senhor quer. Porque existe algo reservado para mim e para você. Existe uma recompensa que a palavra diz, que quando Jesus ele buscar a igreja, nós vamos morar no céu. E quem deseja morar no céu, e quem deseja construir a arca como Noé construiu, tem uma postura diferente. Tem uma vida diferente. Tem, irmãos, ainda que as pessoas ao nosso redor tentem nos influenciar, Noé fez exatamente o que o Senhor queria. Para finalizar, irmãos, lá em Hebreus 11:7, fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só, pela fé. Irmãos, muitas das vezes as pessoas estão falando, mas tem tanto tempo que eu tenho ouvido falar essa palavra que Jesus vai voltar. As pessoas poderiam estar fazendo chacota de Noé, falando, mas quanto tempo eu estou vendo você construir essa arca? Noé, quanto tempo eu tenho ouvido você falar de justiça, de tantas coisas. Tantas vezes você tem falado que o coração de Deus está triste, mas nada aconteceu. Deus não fez nada. Às vezes as pessoas estão falando, Luana, tanto tempo você tem falado sobre a volta de Jesus, tanto tempo você tem aberto mão de tantas coisas, vivido em santidade, em temor, às vezes, tantas coisas que a gente tem que abrir mão, as pessoas ficam falando, não, mas como você é bobo. Noé, ele pôde experimentar pela fé, pela obediência, aqui fala, pelo temor, ele temeu, ele teve temor, e para a salvação da sua família, ele preparou a arca. Sabe, irmãos, eu quero te convidar essa noite pela fé. Sabe, Jesus, ele vai voltar. Pela fé, você a viver na contramão do mundo. Pela fé, eu quero viver na contramão do mundo. Irmãos, não é fácil. Mas como é que Noé conseguiu viver diferente naquele tempo? Ele andava em comunhão com Deus. Ele ouvia a voz de Deus e fazia aquilo exatamente o que Deus quer. Essa noite, para você viver, para mim viver na contramão do mundo, nós temos que viver pela fé, como diz a palavra, não por vista, não por aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas por fé. Eu quero te convidar essa noite a pegar Noé como exemplo. Você a construir, irmãos, olha só que lindo. Noé, a Bíblia fala que ele era o único justo, o único íntegro, mas através da vida dele, irmãos, a família dele foi alcançada. Sabe que Deus ministrava no meu coração? Que eu escolho
andar na contramão do mundo, e quando eu começo a ter testemunho, vida com Deus, o caráter de Deus na minha vida, a minha família também vai gozar dessa salvação. O que acontece, irmãos? A família começa a ver a diferença. Olha, tem algo diferente na vida da Luana, tem algo diferente na vida daquela pessoa ali. Eu desejo também construir a arca, eu desejo também dar ouvido à voz de Deus, eu desejo também viver em santidade. E eu quero, irmãos, olha, viva na contramão do mundo, assim como foi Noé, que através da obediência, sua família também foi abençoada. Comece hoje, irmãos, a viver na contramão do mundo. Comece hoje a viver em obediência. Comece hoje, irmãos, a trilhar o caminho contrário do que o mundo deseja. Porque aí, irmãos, como Noé, você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem reservado para você e para sua família. É essa palavra que eu tenho para você essa noite. Noé teve vida com Deus, relacionamento com Deus. Noé fez exatamente o que Deus queria. E Noé experimentou a sua casa, a sua família ser salvo por obediência ao Senhor. Então eu quero te convidar essa noite a ouvir a palavra do Senhor e dar ouvido, porque Jesus vai voltar, mas nós vamos estar preparados, assim como Noé, através da obediência ao Senhor. Essa palavra que eu tenho para você essa noite. Vamos estar, irmãos, preparados para a volta do Senhor. Amém? Essa palavra que eu tenho para você essa noite em nome de Jesus.